Está no ar mais um Toca Podcast. Se você não se lembra, meu nome é Paulo e você está nos estúdios da Toca. Antes de te mostrar quem são as pessoas bacanas que nós vamos conversar hoje, eu quero que vocês conheçam Lana Ciganfredo. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Como se vocês não me conhecessem, Paulo Sérgio. Eles sempre acham um jeito diferente de me apresentar nesse programa. Claro, para não cair numa monotonia. É verdade. Estamos nos aproximando, pessoal, do Festival Folclórico de Etnias, que mais uma vez, pelo, posso falar, 63º, é isso? Me corrijam. 63ª edição. Teremos no palco do Teatro Guaíra esse ano também mais 15 ou 16 grupos. 16. E quem vai comandar essa festa toda lá no palco serão essas duas pessoas aqui que estão conosco. A primeira delas eu vou apresentar, a Blanca, que já esteve conosco ano passado, é a presidente da Intepar atualmente e também do Centro Espanhol do Paraná e também cônsul da Espanha, honorária. Isso. E também traremos esta noite Ricardo Trento, o terror dos intervalos do Guaíra. Oi, Ricardo. Olá, Lana. Olá, Paulo. Olá, Blanca. Olá, Ricardo. Olá, Lana, Paulo. Curitiba, todos os anos, nessa metade do ano, respira festival folclórico. E esse ano não será diferente. A partir de 30 de junho, a gente tem aí todos os grupos filiados à Intepar, Associação Interétnica do Paraná, no palco do Guairão, para mostrar o que tem de melhor na sua cultura, nas suas raízes, as suas origens, as suas músicas. E aí a gente tem o Ricardo. Eu vou começar com ele hoje, que é a primeira vez dele aqui no nosso podcast, Ricardo. Olha, tá uma alegria. Conta Tô pra muito mim. feliz aqui. A tua origem é italiana, certo? Sim. Trento. Como é que é essa com os italianos? Bisavô italiano. Somos de Treviso, de uma cidade, né, de uma comune chamada Castel de Godego. Olha. E meu bisavô migrou para o Brasil lá em finalzinho do século XIX e meu nono e a minha nona e os meus pais são naturais de Uruçanga, no sul de Santa Catarina. E você é de lá também? Não, eu já nasci no Paraná, em Cascavel. Legal. E cresci em Medianeira. Mas é interessante, né, que não só o Paraná, e me formei mas em Curitiba. Curitiba reúne uma grande parcela das etnias presentes no Brasil, né? Sim. E a gente vê muito isso impresso nas danças do Guairão, né, todo ano. E o que a gente vê dentro do Guairão é esse extrato social, étnico das imigrações que constituíram o Paraná. Né? Nós temos 16 grupos folclóricos se apresentando, 13 etnias, nesse extrato vinculadas à Intepar, né? Associação Interétnica do Paraná, e que tem esse extrato da imigração, da constituição, da formação geopolítica, econômica, cultural do Paraná. E é isso que dá essa pujança também para o Estado, né? Aqui no Sul, e basicamente elas se conversam dentro do Estado no Sul, que é a grande predominância da imigração europeia. Por que eu falei que o Ricardo é o terror dos intervalos? Porque ele apresenta, junto com a Blanca, né, todo o festival, mas na hora do intervalo, enquanto os grupos estão lá nas coxias trocando o figurino, ele fica fazendo brincadeiras com a plateia. Os avisos paroquiais. Os avisos paroquiais. Daí ele vem e pergunta se a noite é espanhola, se alguém trouxe castanholas, por exemplo, né, Blanca? E teve um ano que teve uma menina que tocou ali, né? Foi lá e tocou, é verdade. Muito legal. Mas essa interatividade. Eu confesso que na Noite do Japão, eu fiquei com vergonha, mas depois eu me arrependi, porque eu sei cantar em japonês. E aí, ele falou assim, ele tinha que ter perguntado se alguém cantava em japonês, né? E aí eu teria ido lá e ganhado o meu brinde da Bode Brown, né? Que é a nossa parceira também. Legal. Porque a minha mãe me ensinou uma musiquinha quando meus pais chegaram aqui, falando toda essa cultura, esse caldeirão de culturas, né?
ela trabalhava com uma japonesa. E minha mãe sempre gostou muito de cantar. E aí ela ensinou a minha mãe a cantar uma música de niná, uma coisa de criança, assim, né? E aí eu sabia cantar. Eu esperando ele falar assim, é uma música... Quem que sabe cantar uma música japonesa? Olha, já Ele tô com a não dica. falou. Olha a dica. Spoiler para os brindes do ano. Agora, Blanca... Canta um pedacinho dessa música, então. Eu ia pedir Ai, a meu mesma Deus do coisa. céu. Nem vem falar que sabe cantar e não mostrar. cantar. Vamos Peraí. lá, um pedacinho. Otete chunai de no miti o nukeba mina. E aí fica o que eu sei. Ah, mas tá ótimo. Pelo menos você sabe o que quer dizer isso ou não? Não. Boa. Eu sei que é uma música de criança. Tipo, sabe, Cirano, Cirandinha. Batatinha quando Batatinha quando nasce. nasce. Mas minha mãe sabe ela inteira. Eu já soube ela melhor, né? Agora eu já esqueci, eu fiquei meio nervosa. Mas pelo menos eu Sinal que a tua mãe cantou pra você. Minha mãe cantava, ela sempre cantava. E quando ela via assim, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito. E ela, quando via um japonês, ela dizia, eu sei cantar japonês. Ela cantava. Ah, que legal. Eu sei falar uma frase também. O quê? É chocoreto ashtakara. O que quer dizer? Chocolate só até amanhã. Um negócio assim. Ai. Pode ter a ver com dieta. Meu Deus do céu. Cada coisa. Os japoneses, por favor, comentem aqui que eu tô errado. Deve estar. Não, deve estar corretíssimo. Aliás, eu nunca. 13 anos juntos, não sabia que você falava japonês. É que eu tive uma amiga na época da faculdade japonesa, que hoje mora no Japão. É verdade. E aí ela falava, ela tirava sarro em japonês, né? E aí você começa a pegar o sarro, entendeu? Blanca, em 63 edições, você tá em quantas, mais ou menos, aí? Eu tô desde 1992. Que era qual edição? Ah, Você lembra? 33, se não me engano. 31, Tá, então acho você que é tá há 31, mais de 30 edições. Sim, acho que é 32 este ano. Nessas 33. 30 e tantas edições, já teve uma surpresa no público, assim, de ver alguém de fora, de outra etnia, alguma curiosidade que você pudesse contar pra gente, que veio assistir um folclore diferente, ou que chegou pra vocês e disse, nossa, isso aqui não se dança mais lá, ou não existe mais lá no nosso país? Teve Não. alguma experiência O assim? que já aconteceu de espanhóis, né, tanto da embaixada ou aqui que estão no Instituto Cervantes, enfim, que estão por aqui, ou alguns turistas ficarem impressionados de ver como, depois de tantos anos, nós conseguimos manter um grupo folclórico tão grande, tão vivo, com uma qualidade técnica. E tão fidedigno. Né? Fidedigno, né? Com trajes tão perfeitos, né? Então, isso sim chama a atenção deles. Nós temos vários amigos, inclusive, que às vezes vêm para o festival. Já tive principalmente um que já teve 2 vezes, que foi o Pedro e a Pili de Saragossa. Um abraço para eles, porque agora estão, inclusive, no Peru, Legal. passeando. E eles gostam muito de passear. E eles vieram, e eles ficam impressionados como que a gente movimenta tanta gente, e não só o espanhol, né? Mas a nível de espanhol, assim, eles ficam impressionados. Como pode ser que a gente mantenha, né, essa fidelidade, essa São realidade. quantas pessoas no grupo? Hoje, no grupo espanhol, nós seremos em torno de 120. E quantas muita dançam gente. dessas 120? 120? Ah, não. Tá, desculpa. 120. É que eu não me fiz entender, desculpa. Eu quero saber quantas pessoas têm associadas ao Centro Espanhol e claro, e dessas 120 dançam. Então, na verdade, nós, no Centro Espanhol, nós somos por famílias, né? Então, nós somos famílias. E os associados, os integrantes do grupo folclórico, para fazer parte do grupo folclórico, eles precisam ser associados. Certo. Não espanhóis, mas sim associados. Certo. Então, hoje nós temos em torno de 250 associações, uma coisa assim, mais da metade Legal. dança, né? Temos... Mas falando dos trajes, eu tenho que fazer um comentário que, com uma parceria também com a Unicultura, em 2023 nós fomos para a Espanha. Legal. Eu tinha muita vontade, era a 3ª vez que eu ia para a Espanha, eu tinha muita vontade de levar os integrantes e fizemos uma parceria com Lei Rouanet e tal, e foi super legal. E em Saragossa nós fizemos o desfile, que é o típico, né? É uma festa que tem 3 milhões de pessoas, é uma coisa muito grande. Fizemos aquela procissão interminável no Passeio Independência até chegar lá. E nós não sabíamos, o Ricardo participou aqui com a gente, pôs a roupinha. Pôs a roupinha. Foi uma experiência incrível. Que irado. Porque é um mergulho dentro da cultura, né? É um mergulho dentro da Espanha. E do que se vive hoje, né? E ainda se vive. E o que nós trazemos para cá. E aí o que eu quero contar. E aí a gente vai lá e assim, é uma procissão, daí anda, para, e é a ofrenda de flores. Então você vai, é um calor. Era para fazer frio, fez um calor impressionante, quase as pessoas morriam ali com aqueles trajes.
E aí, quando acaba isto, eu não sabia que tem comentaristas na televisão. E tem meio que um concurso, que não vale nada, mas que vai... E nós, o grupo do Brasil, eu estou falando assim, participaram quase 300 grupos, associações, coisa muito grande, tá? Nós fomos o grupo, como companhia, como grupo mesmo, melhor trajado. Que legal. E isso, para nós, assim, foi comentado na televisão, depois foi escrito nos jornais, porque, como grupo, porque o que acontece? Lá, as pessoas, cada um se veste como quer, se traja como quer. E essa parte de balé, porque nós não somos um balé, né? Mas, tipo assim, companhia, grupo, né? Todos trajados, isso eles perderam. Eles perderam porque daí eles começaram a falar que não, que antigamente cada um ia de um jeito. E isso quebrou um pouco essa parte de grupo. Sim. E aí ficaram as referências, mas nem todo mundo vai igualzinho. Né? Exatamente. Nós estávamos a unidade do grupo, né? Nós estávamos todos iguais, vestidos iguais, penteados iguais. Isso, um grupo do Brasil ganhar, isso daí foi muito legal. Não, muito bom. E, Ricardo, qual foi a tua impressão ao chegar lá e ver nós, brasileiros, demonstrando a nossa cultura espanhola, né? Tipo o grupo da Blanca e tal, sendo recebidos por eles? Como é que foi para você ver isso? Foi muito acolhedor, de uma generosidade insuperável. Né? Portas abertas, fomos dançar dentro do governo de Aragão. Que legal. Recebidos pela vice-presidente do Conselho de Aragão, que é como se fosse do governo, como se fosse uma vice-governadora também da província. Foram muito calorosos, né? Então não houve nenhuma manifestação de não pertencimento. E de muitos elogios, né? Como a Blanca estava falando, né? Do traje, da manutenção, e eles até falaram em certo momento assim, vocês estão dançando melhor do que a gente. Ai, que claro, porque isso é outra realidade, né? Isso é outra realidade. Existem vários grupos em cidadezinhas pequenas e até mesmo em Saragoça. E essa dificuldade que nós, grupos folclóricos, e agora eu falo com todos os grupos que nós, filiados da Interpar, temos, de que a dificuldade de manter o grupo, de número de integrantes, crianças que crescem, viram adolescentes e saem do grupo, e daí vem aquele monte de adulto que não dançou de pequeno e quer dançar, essas coisas assim. Lá também eles passam por isso. E aí, quando eles veem grupos como os nossos, né? Então, nós estamos numa cidade de 2 milhões de habitantes. O grupo que dança a dança da região de Aragão, hoje aqui em Curitiba, nós temos quase 60 integrantes. Lá, um grupo grande tem 25. Então, eles ficam chocados com isso, né? Isso eles não, então, eu digo assim mas será que isso aí... Porque, veja, agora vou contar a minha experiência, né? Uma parte da família italiana, outra parte portuguesa. Sim. A parte predominante portuguesa. Por a gente estar inserido num local que fala português, que os costumes têm muito a ver com o português, pouco a gente, pelo menos no meu caso, eu ouvia muito pouco a minha avó falando de costumes portugueses, porque você já está num ambiente meio aportuguesado, né? O brasileiro as casas brasileiras, pelo menos algumas, é a cara das casas de Portugal. E talvez, será que não é isso, o fato deles estarem já no contexto geral, né? E vocês estarem fora, ter essa necessidade de preservação, será que não é isso que traz esse afinco maior de quem está de fora para manter a tradição? Sem dúvida, assim, eu vejo, por exemplo, a minha geração se criou... Então, meus pais foram imigrantes, né? Sim. Então, eu me criei sendo eu nasci no Brasil e sempre vivi a Espanha, que não foi meu país, mas isso. que os meus pais choraram e tiveram saudades da Espanha e passaram isso para mim. Já os meus filhos não têm o mesmo sentimento que eu. E os meus netos terão menos ainda. É verdade. Né? Então, assim, quando você realmente faz todo esse trabalho com os grupos, eu admiro muito o trabalho desses grupos que há tantas gerações a imigração já aconteceu, porque a espanhola, a mais recente, foi na década de 50, foi ontem, praticamente, né? Mas quando você pega os ucranianos, os poloneses que vieram antes, né? Os alemães, e eles mantêm toda essa memória preservada, né? Não é fácil. É porque teve um pai e uma mãe ali que realmente insistiu, porque a gente vai se abrasileirando, até no idioma. Eu falo espanhol, e em vez de eu falar, sim, vale, eu digo, tá.
Quer dizer, né? A gente vai fazendo isso. Mas eu acho que esse sentimento, claro, fez com que todos esses grupos, esse sentimento que você diz, Paulo, fez com que os grupos surgissem. Certo. Né? Porque eles tinham essa necessidade de não perder essa raiz deles, né? E isso nós mantivemos. E hoje, quem mantém esses grupos é 50% descendentes, 50% simpatizantes. Em todos os grupos folclóricos. É isso. Né? Tem aquele que gosta da cultura. Sim, não necessariamente é espanhol de espanhol, origem. né? Eu vejo assim, o trabalho que nós fazemos, outros grupos também fazem. Agora o Grupo Visto, dia 13 de julho, embarca para a Polônia. Legal. Já foi várias vezes, o Yunak também, o Barvindoq também, o Poltava também. E é uma forma com que nós temos de levarmos estas pessoas que imaginam país, né? É uma Espanha idealizada, no caso de vocês, no meu né? caso. Porque o que a gente conhece dos países, a visão turística. A visão turística. Mas não vive a expressão artística e cultural. É verdade. Eu acho que o folclore hoje é o instrumento, né? A manifestação que é a base lá na raiz, que ela vai nutrindo essa árvore pelas raízes, a gente vai crescendo. E aí, a partir disso, eu sei quem eu sou, eu sei aonde estou, sei quais são as minhas identidades, e as outras manifestações, elas são agregadas. Isso não modifica a personalidade, né? Ela só potencializa mais ainda. Ela te dá visão de mundo, eu consigo enxergar melhor e entender o outro a partir disto. Porque como eu posso entender esse outro, o universo, entender o mundo que a gente habita, se culturalmente a gente está limitado. E aí, você talvez passe a entender até melhor aquelas pessoas que você tanto criticou na tua infância, vamos dizer, não sei por que a minha avó era assim. Você passa a entender os motivos, né? Sim, e existe também algo que a gente precisa refletir sobre, né? Trazer reflexão, que são os modelos mentais, né? A gente tem... Ninguém sai da sua casa e atravessa um oceano se não tiver uma boa condição de vida. Então, as pessoas, essa corrente migratória sempre foi em busca de um sonho e de uma vida melhor e de um bem-estar. Então, atravessar um oceano, você tem que ter um grande desapego de largar tudo, mesmo que seja um lugar onde se tenha as raízes emocionais, né, muito ligada à necessidade de um progresso, que aquela região te dá mais... e atravessar, eu tenho um desapego. Muitos vieram, a gente vem com um medo dentro da bagagem, né? Porque aquele medo do desconhecido, estou indo para um lugar que eu não conheço, não tenho referências, eu não tenho família, não tenho... Uma paura. Dá uma paura com esta roba. Não, e assim, justamente acho que tudo isso fez com que esse medo, esse desconhecido, fazia com que eles se encontrassem, vivessem entre eles, né? E surgissem as associações que hoje nós mantemos, né? Sim. Então, o Centro legado. Claro. O Centro Espanhol do Paraná vai completar ano que vem 50 anos. E eu vejo hoje, por exemplo, outras etnias querendo surgir, né? Até recentemente eu dancei no Memorial e uma venezuelana veio falar comigo. E aí e ela veio falar assim, eu me emocionei vendo vocês, porque eu também fazia parte de um grupo venezuelano na Venezuela. E eu vivia isso todos os dias. Eu falei, então, agora o que vocês têm que fazer é se juntar e criar um grupo. Eu falei, porque o que vocês estão vendo hoje aqui não surgiu ontem, surgiu há 50 anos atrás. Essas pessoas se uniam, se juntavam, faziam, né, um movimento parecido. Por esse medo, por esse desconhecido entre eles se ajudam. Né? E preservam a cultura, dá um cheirinho de casa ainda, né, de alguma forma. É a mesma coisa como se fosse um gramado, né? A gente olha assim, aquela grama verde, bonita em cima, mas embaixo, toda aquela raiz... Tem um trabalho. Né? Ela se entrelaça. Isso a gente chama de rizoma. Né? Então, esse conjunto integrado de raízes,
E uma comunidade, quando se junta, ela constrói esse rizoma novamente, onde ela se nutre. Então, é um ponto de apoio, né? Que começa com pequenos almoços, pequenos encontros de confraternização. Na macaronada dela nona. Sim. Mas eu vejo assim, Para la pasta. Com a mão, assim, tem que falar com a mão. Eu atendo a comunidade espanhola no consulado, diretamente, sou eu que atendo. E participo das organizações das festas no Centro Espanhol, né? Sim. Tenho as duas aqui. E uma das coisas que eu luto muito e eu fomento muito essa participação da comunidade nas festas, né? Isso é um problema que também a comunidade... Existe uma parte da comunidade que vai, porque, lógico, nós estamos ali, o Centro Espanhol, né, tem festas realmente grandes, né? Nós temos festas de 500, 600 pessoas, mas eu acho que é pouca essa participação hoje, porque eles estão tão adaptados à cultura local que muitos, né, querem o passaporte e acabam esquecendo de tudo o que traz o passaporte. Essa semana eu atendi 3 pessoas e eu falei assim, de onde que teu bisavô era? Porque eu precisava anotar, né? Não sei. Eu falei, você está me dizendo que você tem um passaporte espanhol da comunidade europeia que abre a porta para o mundo e você não sabe honrar os teus antepassados? Quer dizer, eles morrem de vergonha quando escutam isso, né? Eles nunca mais esquecem na vida de onde que eles eram. Mas isso daí é um trabalho que eu estou fazendo muito com a minha comunidade. Participem mais. Se vocês vão no Centro Espanhol, são 2 vezes ao ano, 3. Vocês levam os filhos, vocês aprendem, principalmente quem tem criança, né? E muitos vão, sabe? Muitos vão para resgatar também essa cultura que eles perderam. Que, eu quero muito que meus filhos aprendam aquilo que meu pai não passou. Isso a gente está tendo um resgate muito grande. Isso é muito importante, porque ele é o início de uma jornada. Né? Para todo imigrante que tem uma dupla cidadania, ele tem uma dupla responsabilidade, né? Porque é nascer para um país novamente. Então, se eu sou brasileiro ou sou um imigrante, né, tem essa dupla cidadania, como no meu caso. Né? Se eu sou italiano residente all'estero, com esta doppia cittadinanza, é importante eu, como brasileiro, conhecer a cultura brasileira e, como italiano, conhecer a cultura italiana. Então, a partir do momento que você vai no consulado espanhol, consulado italiano, consulado polonês, Alemão, e você vai buscar a sua cidadania, né, recompor um laço com seus antenatos, né, um laço mais da espiritualidade, né? Precisa nascer. Você está dizendo que você quer nascer para aquele país. Não é um documento em busca para passar numa fila da alfândega. Para status, para ser mais rápido. Para status, por vaidade. Isso requer muita responsabilidade. Se eu vou buscar uma cidadania, a responsabilidade ela tem que estar inerente. Curitiba te dá essa possibilidade, né? Curitiba te dá a possibilidade de quantas associações que fazem cultura alemã, polonesa, italiana, portuguesa, espanhola, grega, e já estamos falando da Europa, mas aí nós temos o Japão também, temos a Bolívia, que nós tivemos, o ano passado, ano retrasado, eles fizeram um espetáculo deles, uma homenagem aos que chegaram. E tava foi lindo. E eu não sabia da história deles em Curitiba. Lógico, foi muito parecida com a dos meus pais, né? Porque eles vieram mais ou menos na mesma época. Então, assim, essas pessoas que têm essa cultura, elas têm onde ir, né, se nutrir e passar para os seus filhos. Eu tenho conhecidos que eu digo, olha, mas teu avô é espanhol, tem uma lei agora, né, tem uma lei que é para nacionalidade, para netos espanhola, vai acabar em outubro. Não preciso, já tenho a italiana. Capaz. Juro. Mas porque eles não estão interessados da cultura. Sim. Eles já têm o passaporte italiano. Eles estão interessados em um passaporte europeu. Que ajuda a passar basicamente mais é isso. rápido. Que leva sem visto para os Estados Unidos. Né? Exatamente. As Não pessoas, sabia. assim, hoje mesmo, uma pessoa eu atendi uma pessoa e ela falou assim, tá todo mundo querendo ir embora do país, né? Todo mundo porque quer essa ir. lei, eu falei, olha, você me desculpe, Eu não eu falei, me desculpe, mas não é assim. As pessoas não fazem um passaporte para ir embora do país. As pessoas, muitas fazem para honrar os seus antepassados. Isso acontece. Velhinhos de 90 anos querendo fazer a sua nacionalidade porque deixar registrado. E a outra metade quer ir para os Estados Unidos sem visto, só fazendo extra.
Olha, desculpa a ignorância, eu não sabia. Dá para ir. Olha, surgiu uma vontade motivo. agora de fazer Agora um passaporte. você está pensando no passaporte, né? Europeu. Eu quero fazer uma nossas observação. festas. Uhum. Ainda mandamos, nós estamos questionando se isso vai continuar. Certo. Nós mandamos 2.000 cartas. 2.000 cartas com o convite da festa. Ok? Por correio. Nós gastamos R$4.000 ainda para a comunidade. Certo. E nem 10% vai nas nossas festas. Aquela festa igual Da aquela paella, que nós somos. Que é Desculpe meu Essa espanhol mesma. argentino, a paella. A paella, Não me bata. a paella. A paella. Espanhol Então, assim... castelhanizado. A paella. A paella. E aí, o que acontece? A gente vê isso. Onde é que está, né? Então, nós estamos 4 loucos lá no Centro Espanhol, mantendo a estrutura, mantendo, né? Porque aquilo lá é nossa... Eu brinco, a nossa religião, né? Porque você está lá, vive em função disso. Eu deixo muitas vezes de trabalhar para fazer... Hoje mesmo eu estava fazendo uma tradução, larguei a tradução para fazer a organização das mesas. Quer dizer, isso é muito normal em todos os que estamos ali dentro, né? Sim. E aí a pessoa recebe o convite, acha bonito, porque a gente manda a foto da paella, a foto do grupo folclórico para as pessoas se interessarem, mas não participam. Mas daí você vai num almoço na churrascaria da esquina, tem 2 horas de fila de almoço e é caro. Então, assim, Curitiba dá a oportunidade a todas as nacionalidades. E nós estamos focando na Europa, mas o Japão passa pelo mesmo. Né? Acontece que o Japão tem outro sistema de netos, bisnetos, não sei o quê, mas se eles pudessem também pegavam o passaporte e iam para lá trabalhar, né? Então, o próprio Clube Nikkei, todas essas associações, eles sofrem todos o que nós sofremos. Sim. Então, você aí que está ouvindo, que tem um passaporte, seja ela de qualquer nacionalidade, Isso. pense, vá atrás das tuas origens, das tuas... mantenha, passe para teus filhos. Eu sempre digo, não tem pai que não conte seu avô como era seu... Não tem pai que não conte a seu filho como era seu avô, né? Então, vai atrás das festas, atrás da tua cultura. E as crianças, levem as crianças para dançar nos grupos folclóricos. As crianças não vão sozinhas. As crianças só vão se pai e mãe levarem e acharem legal. Senão, eles não levam. Né? E nesse mundo tão contemporâneo e tão movido a distrações, a arte, a cultura é aquele lugar onde a gente constrói uma nova realidade. Então, se eu não tiver uma produção artística pujante, eu também não tenho desenvolvimento econômico. Porque a transformação para esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento financeiro, ele é feito através do trabalho, mas é a arte e a cultura que faz com que isso aconteça. Porque se a gente está fazendo essa transformação pelas mãos, teve um sonho antes, teve uma inspiração antes. Essa inspiração é artística. A gente não chega no mundo que a gente está. A mesa, o formato do copo, o designer, o costume de se fazer algo. Tudo isso é uma relação, primeiro, que veio de um costume, de uma observação que se transformou numa materialidade. Agora, a matéria é o trabalho, mas a inspiração é a arte. E levar... por que eu falo da relação sempre? Né? A gente sempre bate ou sempre menciona que a relação do folclore é essa inspiração inicial, que ela é o começo da curiosidade, porque aí estão suas raízes, aí estão a inspiração. Aquilo que faz buscar mais, né? É o que começa a jornada. Eu tenho um sobrinho, filho da minha prima, né? Que, inclusive, agora ele está na Holanda morando. E ele, desde pequeno, participou das nossas festas. Então, ele via aquelas festas que a gente fazia do touro correndo pela São Fermín, né? E a gente vê as batalhas que a gente faz e todas essas coisas. E aí, um dia, ele foi para a Espanha e foi na cidade do avô dele, do meu tio Pedrito. E aí, ele me mandou uma mensagem no Instagram, né? Falou assim, tia, eu agora estou entendendo a Espanha que vocês nos ensinaram. Eu achei tão legal aquilo, né? Porque aquilo ficou. Ele cresceu no folclore, né? Então, que idade ele tem? Hoje ele tem 26, 27. Ele cresceu dentro do Centro Espanhol. E é isso que nós fazemos com as crianças. As crianças que vêm em todos os grupos folclóricos, elas crescem ouvindo as histórias do país do qual nós fazemos a manifestação folclórica, né? E mesmo que elas não sejam de origem, elas levam aquilo para o resto da vida. Sim. É uma cultura
que realmente eles não vão esquecer. Né? E é sempre um ponto de contato, né? Por mais que não seja espanhol, eu digo, você tem sempre um ponto de contato com uma nova realidade que você pode estar conversando melhor no mundo. Ricardo, sabe que quando eu era criança, eu ouvia muito a minha nona e o meu nono falando italiano, né? Falavam muito em casa, mas havia um dialeto, você também, né? Com os pais catarinenses ali de Uruçanga, nós lá da região de Concórdia, do Rio Grande do Sul também, tínhamos muito esse dialeto em casa. Então, muitas conversas. E a gente sempre cresceu ouvindo aquilo. Sim. Então, minha mãe e meu pai falavam. Meu pai quase não fala mais italiano, mas a minha mãe ainda fala. E a gente meio que perdeu, né? Tipo, isso... A gente já não vai deixar isso para os nossos filhos, no caso, né? Minha sobrinha não sabe direito de onde a gente veio, por que a gente é italiano, né? Menos os da Blanca, que os netos dela vão tomar bronca pra falar o espanhol bem falado, que eu sei que vão tomar. Não, eu vejo sempre, nas festas, todos... Por isso que eu ri a hora que ela falou alguma coisa, que ela deu bronca. Dei bronca no cara do passaporte, eu dei risada. Então, mas eu acho é muita cara dela. Existe... Não, você sabe que eu brigava com meu pai, né? Mínimo, né? Eu brigava com meu pai, que vocês conheceram. Meu pai era uma pessoa muito rude e simpático, né? Direto. Quando ele chegava no consulado, ele dizia assim, não existia essa lei, ele dizia assim, você veio fazer o quê? É que meu avô era, você não tem nada, não tem direito, pode ir embora. Ele falava assim. É que ele é direto. Ele era direto. Eu me identifico muito, porque eu sou assim também. Ele era direto. Hoje tem, né? Então, hoje, às vezes, eu falo as coisas para as pessoas e eu digo, meu Deus do céu, eu tô repetindo com meu pai um pouquinho mais suave. Tá se vendo... Um pouquinho, assim. Mas tá vendo agora teu pai na tua personalidade. Exato. Agora mas com relação à persistência, você falou dos meus netos, eu vejo isso. Eu vejo como você perde o que a Alana acabou de falar. Então, o que eu vou fazer? Meus 3 filhos dançaram no grupo folclórico. Eu consegui. Estão dançando ainda? Estão dançando. Né? Estão dançando. Vão fazer parte esse ano também, não são tão assíduos como eu, mas eu sempre também eu aprendi uma coisa nos grupos folclóricos, que o fardo é meu. Sou eu que gosto. Entendi. Né? Eles não são obrigados a fazer o que eu gosto. Ou a gostar na mesma intensidade. Ou na mesma intensidade, entendeu? Então, eles vão participar. Mas aí eu vejo assim que o meu filho, minha nora, ela super curte também, né? Mas eles não vão fazer o que eu faço. Então, o que eu faço? Eu saio da minha casa, no bairro Novo Mundo, vou sexta-feira até o Bom Retiro, pego o meu neto na escola e vou para o Prado Velho. E ele fica lá comigo nos ensaios. Ele ainda é pequeno. Mas por quê? Porque se a gente não fizer um esforço desses, vai se perder. Vai se perder. Então, como os meus avós, tipo, já faleceram, né? Tipo, esses meus sobrinhos não tiveram esse contato de ver a nona mexendo a polenta no fogão a lenha, de cantando as musiquinhas italianas. E aí, deixa eu puxar uma coisa cultural. Ô, Ricardo, que musiquinha italiana se lembra da tua infância? Canta aí. Solta a voz. Não vou. Eu vou Alguma dizer tarantela? Nomes. Dizer nomes. Tá, né? pode ser. Il Massolino di Fiori. Sim. La Verdinella. Nossa, demais. Né? Um pedacinho. Eu cantei japonês. Quero ver se Ah, cantar eu Eu italiano. também acho que deveria. Il Massolino di Fiori. Que vem della montanha. Quem não ouviu isso? Eu gosto daquela que eu não me lembro o nome agora. Qual? Que as crianças fazem os instrumentos tocando o bandolino, né? Essa é bonitinha de ouvir. Então, mas enfim. Mas você está trazendo algo isso, que eu acho que é esse começo. Né? A gente está também nesses 150 anos da imigração italiana. Você dançou em grupo folclórico, não? Não. Eu também não, mas as musiquinhas ficaram. Você viu como que é funcionou? tarde, né? Mas funcionou, vai. Funcionou. A musiquinha ficou. Mas é que os meus pais em casa também se reuniam, né, com os meus tios e cantavam. Mas chega uma certa hora que o vinho bate, começa a fazer efeito. Você tá cantando junto. E você vai e canta junto. Mas os meus tios sempre se juntam, né? Vamos fazer aquele almoço em família, todo mundo se junta, em determinado momento já um começa a puxar uma música e todos vão em uníssono, fazendo primeira, segunda, terceira voz, tem isso. Aí e eles vem não uma têm gaita, essa um informação. violão, né? Mas o que é muito interessante isso, né? Nós somos geralmente de uma imigração do Vêneto. Sim. Mas é um Vêneto pobre. Sim. Que veio nessa imigração. Passando fome, né? Exatamente. A minha bisnona, Chiara, ela só veio provar o que era o vinho no Brasil, porque lá o salário que ela recebia era o mosto do vinho.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Continuando essas informações, então veio com muito trabalho e ultrapassou essa diversidade, nessa dificuldade, e que proporcionou que aquele esforço de vida trouxe a gente para cá. Certo. Mas veja, vamos lembrar, fazer um resgate histórico, né? A gente está no Vêneto, século XIII, Veneza, a capital da República La Serenissima, a República de Veneza, um grande centro mercantilista. Quando a gente vai visitar, para quem conhece Veneza, vai ver o Palácio do Cato, se vê dentro do palácio as obras de Tintoretto, vê Casanova, vê toda aquela pujança arquitetônica, cultural, artística, da Piazza de São Marco, né, a Basílica de São Marco, todos os tesouros, né? Aquilo era a pujança do mundo ali, do mundo, porque a gente estava no momento do mercantilismo. Essa riqueza não andou 100 quilômetros. Finalzinho do século XIII, se não me engano, o rei Filipe da França convence o Dodi a entrar na última cruzada. A Cruzada da Vergonha, para ir combater os otomanos em Constantinopla. Eles chegam 15 dias depois da tomada de Constantinopla. Mas por quê? Porque Veneza e Constantinopla eram rivais. Sim. Então, eles acharam que, assim, vamos chegar 15 dias depois e vamos deixar o suco, depois a gente negocia com eles, e não houve essa negociação. Ocorre que todos os artistas que estavam em Constantinopla migraram para Florença, ou Firenze, na Toscana, que foi o início do Renascimento. E aí Veneza cai em declínio e tem a ascensão de Florença, daquela região. Essa é a história do povo do Vêneto. Então, esse imigrante que vivia em pequenas comunidades, em pequenas cidades, onde se plantava, onde se colhia, todo mundo se resolvia dentro disso. Ele se cria um modelo mental fechado, pequeno, conservador. Desconfiado. Então, é por isso que assim, a gente cria também, né, essa imigração, ela migrou para as cidades e criou as mesmas condições que eles se conheciam, porque eu vou replicar esse mesmo conhecimento que eu tenho. Né? Essa mesma experiência daquela comunidade onde eu vivia, vou levar para outra e vou replicar o mesmo modelo mental. Gente, nós estamos no século XXI. É verdade. E ainda a gente vive nesse pequeno conceito conservador e pequeno. E aí essa cultura não consegue se ultrapassar. O folclore é o começo da jornada. Da mesma forma que a gente está falando aqui sobre a experiência do Vêneto, existem a mesma situação, a mesma condição para todos os outros povos que aqui chegaram. Então, se constrói uma pequena cidade, essa cidade cresce, só que quando que começa a mudar o modelo mental? Quando o filho sai de casa para estudar. Mas ele não consegue voltar para a cidade e construir um novo olhar para a cidade. Porque aquele modelo mental é tão conservador que é difícil. Então, ele fica num grande centro. Então, eu saí de Medianeira para estudar em Curitiba, mas eu não consigo voltar para a cidade, porque a gente abre o olhar e tem novas experiências, desenvolve uma nova ocupação, que lá, no meu caso, foi a produção cultural. Então, eu não consigo mais. Agora que a gente está retornando para Medianeira com... Levando cultura. Levando a Blanca também já foi lá dançar. Lá. Então, agora que começa a abrir a relação da produção artística e cultural, que abre... Deles com outras culturas. Com outras culturas ou com outras experiências estéticas. O folclore é um começo para um despertar de uma curiosidade para entender a história, da onde veio, da onde é essa dança, de qual região, como era essa região, como evolui esse processo lá e o que produz, quais são as referências artísticas e culturais daquela região. Essa curiosidade todos nós devemos ter
Por quê? Porque ela vai enriquecer o meu repertório. Com certeza. Como eu me coloco no mundo, isso vai influenciar nas minhas escolhas, na minha tomada de decisão, e que vai promover o desenvolvimento econômico. Uma cidade cresce porque ela tem uma diversidade artística e cultural. Uma cidade que seja para se considerar rica não é dinheiro. É cultural. É cultural. Não, e aí, aproveitando a deixa para o Festival Folclórico, né? É a grande transformação que nós temos, aproveitar a cidade culturalmente, né? Eu sempre brinco e falo com os políticos que a gente tem que aproveitar o Festival Folclórico para transformar Curitiba durante o período de Festival Folclórico, em que a cidade viva folclore, em que o Curitiba realmente saiba, porque nós temos 2 milhões de habitantes, quantas pessoas sabem? 63 edições. Tem pessoas que ainda não sabem que o festival acontece. Nossa. Né? Isso é uma luta todos os anos. Mas eu acho que depois que nós fizemos uma grande parceria com a Unicultura, isso faz já... Obrigado. Quantos anos já a parceria? 8. 8 anos. Parece muito mais, eu né? Eu sempre lembro... Parece que eu estou dentro desses 63. Não, eu me lembro muito que eu fui no Palácio do Governo com o Rogério, nós éramos presidente e vice-presidente, e alguém sabia né, dessa dificuldade que nós estávamos com aquele modelinho, como o Ricardo falou, aquele modelinho lá que veio da Europa, e que não ia para frente. Ele falou assim, eu tenho uma pessoa que vai ajudar vocês e vai mudar o festival. E aí me apresentou o Ricardo, ali, E ali nós começamos a fazer parcerias e realmente nós estamos com a Unicultura até hoje. Não é fácil, porque não é fácil conseguir o apoio, é sempre uma batalha muito grande, mas o festival também transforma os grupos, porque nós, quando não fazemos parte do Festival Folclórico da Intepar, da associação, nós temos esse modelo caseiro de folclore. Então, eu me lembro... Que é fechado, às vezes, para a comunidade. É fechado, né? aquela coisa que minha mãe trouxe da Espanha, que nos ensinou, aquela coisinha ali, né? E ficou ali. Aí, eu me lembro até hoje quando o senhor Miroslav Mazepa, que era quem cuidava da Intepar, em 1992, um grande carinho por ele, por Dona Eugênia, me convidaram para fazer parte, porque não existia a etnia espanhola no festival, né? E aí eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus do céu, mas que responsabilidade. Eu não tenho... Eu tinha 20 integrantes. Como é que eu ia fazer aquilo, né? E ele falou, faz o que você puder, faz 20 minutos, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer parte do festival. Isso nos trouxe outra visão. Nós somos um grupo folclórico antes do festival. Sim. E outro depois do festival. Por quê? Porque nós tivemos que correr atrás de histórias, tradições, culturas, renovação, para preencher vestuário. Uma noite do teatro também, né? Exatamente. A primeira noite nós dançamos, dividimos grupo, a segunda também, depois nós já vimos que tínhamos potencial para o grupo. E isso fez a gente ir atrás dessa riqueza cultural que o Ricardo acabou de falar, porque nós saímos daquele meinho, né? Sim. E o Festival Folclórico nos abriu para o mundo. E isso eu aproveito para todos os ouvintes que tentem assistir os grupos folclóricos, porque eles trazem sempre algo novo da sua cultura. Sim. Né? Este ano, por exemplo, o ano passado a gente fez, o grupo espanhol fez a batalha de romanos e cartagineses, que foi um sucesso. Este ano, nós vamos recriar o cerco que Aragão, que o povo aragonês fez a Napoleão Bonaparte, em 1808. Então, são histórias que as pessoas nem às vezes os nossos integrantes, tanto que eles já perguntam, o que vai ter esse ano? O que vai ter esse ano? Né? Que história que porque é uma riqueza muito grande o que o grupo folclórico traz. Né? E dentro do que é o Festival Folclórico, eu aproveito para agradecer a Fundação Cultural. Vou até dar um spoiler, né? Sim. Do nosso festival. Eu já, eu sempre achava que a nossa abertura precisava de um pouco de glamour, né? Algo mais do que os grupos. Porque os grupos, para nós já estamos acostumados. E aí eu tive uma reunião já no início do ano com o nosso presidente da Fundação Cultural, Marino Júnior, e contei para ele a minha inquietude, né? Para a Intepar, que nós precisávamos unir essa folclore, prefeitura, e que eu queria muito a participação, né, da Camerata Antiga, de fazer algo diferente. E há 2 semanas atrás, a Janete que me chamou para uma reunião, e essa semana confirmou. E a nossa abertura nós vamos ter 20 minutos com peças de países que eu não vou
também dar esse spoiler, né? E a Camerata Antiga vai fazer a nossa abertura e vai ser uma grande parceira na abertura. Olha, como que se conversa, né? Se conversa uma relação de uma tradição folclórica com um grupo, né? Como uma orquestra, como uma camerata, no mesmo palco. Que coisa linda. Então há uma relação. Então, assim, aproveitando o spoiler, né? Então, lógico. O projeto hoje é viabilizado via Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Coisa boa. Com patrocínio da Unimed Curitiba, Instituto Unimed e Unimed Lab. Show. Então, obrigado os patrocinadores. Temos né? os colaboradores Unimed. também. Temos a Border Brown, que é a nossa parceira. Nossos a Toca Cultural. A Toca Cultural. A Toca Cultural. Gente, ele fica tão feliz quando vocês lembram de falar da gente. Eu falo. Eu falo. Cara, é que a gente faz também, assim, a nossa participação é singela. Mas a gente faz com tanta vontade que quando qualquer reconhecimento... Quando alguém chega... Você não é da Toca Cultural? Cara, já ganhei o dia. A gente ganha o dia. Vai ser o meu 19º festival. Que alguém tá vendo o que a gente faz. Eu cheguei entendeu? antes. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta, porque muita gente que, de repente, tá assistindo o podcast, talvez não entenda o que é a participação da Unicultura no festival, qual é a participação do Ricardo Trento no festival, o que exatamente atraiu, qual que é o papel de vocês lá? Além de pedir se a galera trouxe queijo ralado. Dos gente, bastidores, é né? muito bom isso. Então a gente pensa, juntamente com a Entepar, né, qual é o formato do projeto e vai conversando para definir quais são as estratégias. Tá. E adequar o projeto, né, colocar isso dentro de uma lei de incentivo para que tenha essa possibilidade de financiamento. E construir junto, né, reconstruir a identidade, né, que quando a Blanco chegou também para a gente, né, assim, a gente tem um festival, então a gente faz análise do projeto, faz para entender qual é o objetivo, fins, justificativas, entender a importância. É a parte mais burocrática. É a parte que tem que ter. Porque é uma parte antes, né, que é o planejamento da estrutura do projeto que ele vai seguir. Apesar que o projeto já tem 60... Né, na verdade, ele já caminha anos. sozinho. O festival caminha sozinho. Só que nós estávamos lá na aldeia. Lá, entende? E agora nós temos essa com uma pessoa, com um suporte, né? Um produtor. Lógico, a gente às vezes não está de acordo, porque a nossa visão ainda às vezes não, nós queremos assim, né? E a visão de um produtor sempre, às vezes eu digo, Ricardo, menos, Ricardo. Mas assim, ele faz essa parte também de bater na porta, de ir atrás do incentivo. Inclusive, eu aproveito e peço, né, as grandes empresas que apoiam o Lei Rouanet. Gente, é muito difícil, o que eu vejo assim, se você não tiver quem indica para um projeto tão pequeno como o nosso, que é só Curitiba, é uma dificuldade terrível, né? Então a gente aproveita e a Unicultura faz essa parte, né? Mas aí a gente pensa essa estratégia dos pontos de contato. Por quê? Porque como a cultura, o folclore é sempre esse início, né, de um ponto de contato, é tentar organizar mais atividades além da dança e da música dentro do Teatro Guaíra. Sim. Né? É atrair outros pontos de contato. Por quê? Porque a partir do folclore a gente tem outras ações. Então, eu posso ir para uma exposição que esteja acontecendo, ir para um restaurante, ir para uma relação gastronômica. A gente já fez cinema étnico. Sim, muito legal. Né? Mas para tudo isso você precisa de dinheiro. Não dá para... Essa é a construção de uma proposta artística e cultural. Quais são os pontos de contato? Porque pegar o projeto e colocar dentro da caixinha, adequar as normas, é tranquilo. Agora, pensar o planejamento estratégico, como ampliar essa relação de um projeto que possa ter essa visibilidade artística, turística, perfeito, né, de formação para as artes, de transmissão de conteúdos, né, porque você vê dentro de um grupo folclórico, como a Blanca hoje, que vai estar falando sobre a batalha lá em Aragão do cerco de Napoleão. Né? Então, assim, qual é essa ação? Né? E entender que Napoleão Bonaparte era Napoleão Buonaparte. Claro. Né? Então, assim, isso é o começo de despertar a curiosidade. E quais são os pontos de contato? E como que as empresas querem se mostrar e aparecer junto com esse público? Porque em 10 noites de Teatro Guaíra,
Vocês têm quantas mil pessoas? 20 mil pessoas circulando. É Claro. verdade. Aí. Então, assim, não eu fico olhando o marketing, né? O marketing não é colocar uma boa peça de publicitária numa rede social. O que dá vida para a empresa é esse patrocínio artístico e cultural que a gente tem. Que São Paulo já entendeu. É verdade. Mas que aqui no Paraná a gente precisa estar desbravando ainda, e tem muito. Né? E tem muito recurso dentro das leis de incentivo que poderiam estar sendo acessados. E que bom que tem, vamos dizer, alguém aqui local com essa expertise, porque o motivo até de eu puxar esse assunto, eu acho que pouca gente tem noção da complexidade administrativa, jurídica, né, de marketing, de tudo. De imagem, né? E eu acho que poder contar com alguém que tem essa especialização é muito importante. Até então, você tem aquele teu projeto que você acha grande, mas você não consegue tirar do papel? Tá aí, ó. A Unicultura pode ajudar. Essa expertise provavelmente você deve levar para vários clientes que têm o mesmo problema, né? A gente já tem Paraná, Santa Catarina, Legal. tem alguns clientes em São Paulo também, e estamos indo. Mas o que é importante é assim, é pensar, porque cada projeto é uma empresa, é uma unidade de negócio, ela tem que ter o seu planejamento, não só financeiro, mas um planejamento de definição de público-alvo, a definição da comunicação, do marketing, aonde eu quero chegar. Por quê? Porque eu tenho uma empresa patrocinadora e não é porque é uma empresa que tem recurso fácil ou porque ela patrocina, precisa ter objetivo, a gente precisa estar encontrando qual é o objetivo daquela empresa. Agora, se ela não consegue olhar qual é o objetivo de incentivo, é porque ela também tem um problema no seu propósito, na sua missão e nos seus valores. Que, quando ela não faz os incentivos artísticos e culturais, porque ela também tem um problema no propósito da missão da empresa. Perfeito. E aí, como ela cresce no mercado? Como ela se posiciona perante o mercado? Precisa ter a figurinha, essa relação artística e cultural. E tem que começar por dentro. O RH não pode ser um departamento que faz só o controle de demissão e contra-cheque, né? Mas essa parte é difícil, não é? O Ricardo, é uma das partes difíceis. Nossa, é muito difícil, porque a gente vai em empresas assim, empresas que sabem, eu tenho muitos contatos, que eu conheço, e a gente leva não. Você não passa nem da porta. Sim. E assim, numa dessas parcerias que a gente fez, como que eu vejo, e isso é muito triste, né? Ou você é uma personalidade muito famosa, e daí o patrocinador vê aquilo que vai para todo o Brasil, né? Ou você tem o contato. Se você conseguir chegar naquele contato da empresa que o presidente ou o diretor acham aquilo muito legal. Eu vou contar o que aconteceu. Nessa viagem que nós fomos para a Espanha, eu precisava de uma empresa espanhola. Eu não conseguia nenhuma empresa espanhola. Eu dizia, eu não posso ser. Nós íamos nas empresas enormes e dizia, não, é que não tem, não, é que não tem, é que não tem. E aí eu me lembrei de uma empresa pequena aqui em Curitiba, que é espanhola, mas que está na China também. E a menina tinha ido nas nossas festas e conhecia a nossa festa. Ela viu a nossa festa, né? E eu liguei para ela assim, Blanca, não fala com o rapaz aí de Curitiba. Ela ligou para o dono, que estava na China, que é um espanhol. Caramba. Explicou para ele e ele falou assim, pode dar o nosso apoio. Legal. Infelizmente, a cultura, hoje, ela funciona assim, porque eles não conseguem ver a importância, a projeção da marca deles. Bom, isso está onde? Dentro da uma ausência. Eu fiz uma pós em marketing da minha turma. Vamos lá, 40 pessoas dentro da sala da turma de marketing. Eu perguntei assim, quem vai aqui ao teatro? Vai a concertos e tal. Ninguém levantou a mão. Que coisa. Caramba, hein? As pessoas estão preocupadas assim com métricas, com números, com fórmulas. Falsos algoritmos. Como é que é o meu reposicionamento dentro da internet. Isso começa antes. É um trabalho de base, né, gente? E agora eu vou fazer uma propaganda aqui pra galera que tá aqui com a gente no YouTube hoje, assistindo o Toca Podcast. Então, olha só, o Festival Folclórico começa agora no dia 30 de junho e a gente vai ter como primeiro grupo a se apresentar Folclore Polonês do Yunak, da Sociedade Não Juventus. Deixa eu fazer o complemento. O complemento. Vamos lá. É a noite de abertura. Então, a Camerata Antiga faz a primeira parte. Certo.
Em seguida, nós fazemos uma pequena apresentação de 3 minutos de cada grupo folclórico, dos 16 grupos folclóricos, apertado, ok? Hein? Pra matar o fotógrafo. Apertado. Vai se preparando, Paulo. Ó, E damos um intervalo curto e a segunda parte vem com o Yunak. o Yunak. Então, essa primeira noite da abertura vai ser um grande evento. Entendi. Vai ser um diferente, baita não vai evento. ser a noite inteira cada Não. grupo. Não, vai ser correria, grande, hein? Vai. E no dia 1º de julho, a gente já abre o mês com o grupo folclórico holandês da Castrolanda. Também teremos na mesma noite o Isola del Sole, que é um grupo siciliano, bem bacana também. O grupo folclórico Raízes de Bolívia, todos nesse dia 1º de julho. Aí no dia 2 de julho vem aí o grupo folclórico italiano Animadantes. A gente tem também o CTB Querência Santa Mônica nessa noite, mostrando todo o folclore brasileiro e é bem legal. No dia 3 de julho, a gente tem o grupo folclórico germânico Original Enigkeit Tanzgrupp da Sociedade Thalia e também o folclore grego Neoleia do Paraná. No dia 4, vem aí o grupo folclórico Piccola Itália e, na mesma noite, o grupo folclórico germânico Alte Heimat. Aí, no dia 5, vem o grupo folclórico do Centro Espanhol do Paraná, que é uma noite inteira de muita história, de muita cultura, Muita cultura. da Muita Espanha, né, castanhola. Blanca? E no dia 6, a gente vai ter a noite inteira também de atrações japonesas com a Associação Cultural Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, Nikkei. No dia 7 vem o Wisła, que é o grupo folclórico polonês, acho que também um dos mais antigos aqui do Paraná, né? No dia 8 a gente tem o grupo folclórico ítalo-brasileiro de Santa Felicidade. No dia 9, grupo folclórico ucraniano Poltava. E para fechar, dia 10 de julho, folclore ucraniano Barvino, que os ingressos e mais informações você encontra no site www.festivalfolclorico.com.br. Você pode só repetir o nome do Original, por favor? Original Enigkeit Tanzgrupp. Nossa! 19 anos Tinha que ver, treinando. você tinha que ver a troca de olhares aqui na hora que você nossa, falou o nome. ela não gaguejou. Fuzilada Viu? aqui. É meu orgulho. É meu orgulho, é meu orgulho. Deixa eu falar um pouquinho dos ingressos. Os ingressos também Boa. com essa parte que a gente também se modernizou. Acompanhamos os tempos. Então, haverá venda online, que é algo que está sendo bastante pedido, né? Porém, comprando com os integrantes de cada grupo, Vai rolar um descontinho. 50%. Nós vendemos a Ô, meia. louco! Isso é importante. Procurem, entrem lá no Instagram, @aintepar, Festival Folclórico. Vocês acham os grupos, entram em contato com os grupos. Sigam as nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais, exatamente, porque nós temos esse benefício. Legal. né? E falando já para terminar sobre mudanças, bom, primeiro dizer que na minha noite, né, nós recebemos um bailarino, uma participação especial que vem de Saragoça, Ramon Artigas. Ele tem uma companhia de dança, faz parte do grupo folclórico e ele já participou de vários festivais. E para você ver que o festival é tão importante e tão legal que ele faz questão de vir e este ano ele vem aí participar com a gente no Festival Folclórico de Etnias do Paraná. E falar que... Esqueci. Tá. Eu tenho um recadinho para você que for assistir no Teatro Guaíra, qualquer uma das noites. Assim, ó, vai preparado, leva na bolsa alguma coisa, né, Ricardo? Porque assim, Diferente. essa pessoa aqui, gente, ele faz sorteios dos patrocinadores lá nos intervalos e geralmente tem a ver com a etnia que está se apresentando naquela noite. Então, sei lá, vale um queijo ralado na bolsa, uma castanhola. Imagina o cheiro que vai Vale dar uma isso lá. música, né? Uma música, agora Leva a gente seu já pai deu... pra dançar. Agora tem que saber cantar um trechinho de uma música naquela língua. A gente já deu um spoiler aqui Imagina o cheiro hoje. daqueles queijos Lembrei o que eu queria falar. Opa, lembrei. vai lá. Que Diga. assim, só dizendo que como pensando que o folclore é algo também que não é morto, é algo que também se transforma, né? É verdade. Nós já estamos com essa mudança, essa novidade dessa interação com a Camerata Antiga. Já estamos pensando também já no ano que vem Legal. o que podemos também melhorar, enriquecer o festival folclórico, que realmente o povo curitibano não acha que o festival folclórico é sempre a mesma coisa. Porque não é. Porque não é. Não, sempre muda. Inclusive, Trazendo esses novos temas, né? Então, isso. assim, o que a gente vai mostrar enquanto histórico também, né? Veja,
desculpa ter interrompido aqui, Não, assim, imagina. mas a gente veio falar sobre folclore. Claro. E dentro dessa nossa conversa saiu tanta coisa. Você viu só? Né? É cultura, a gente teve história, muitos tudo. pontos de contato de muitos outros lugares. E é isso que dá o folclore, né? Ele também traz essa ação. Então, o folclore é curiosidade. Muito bem, a gente está chegando no final do nosso programa, mas antes do Ricardo responder e da Blanca também a minha última pergunta, eu só vou convidar a galera que está assistindo a gente, que já pensou em algum momento da vida em ter o seu próprio podcast. Sim, gente, agora você pode locar esse espaço, fica aqui no Centro Cívico, porque somos patrocinados por Estúdios da Toca. Então aqui você tem um áudio de qualidade, uma imagem de qualidade em 4K, um ambiente bem gostoso para você receber os teus convidados, gravar Reels para o seu Instagram, para o seu canal do YouTube, ou ainda toda aquela videoaula que você pretende lançar lá no seu canal do Hotmart. Então vem conversar com a gente, nosso contato tá aqui embaixo, e se disser que viu aqui no programa, tem desconto especial para o mês de julho, então fique ligado que vem novidade também por aí. E agora sim, minha perguntinha final, e bem sacana. O que ofende mais um espanhol e um italiano? Cortar o macarrão ou chamar a paella de paeja? Acho que cortar o macarrão. Diz aí, Ricardo. Eu acho que é cortar a polenta com faca. Ai, meu Deus do céu! Bom saber. Bom saber. É com fio. É com fio. É com fio. Polenta se corta com fio. Exatamente. Eu acho que o espanhol é colocar Coca-Cola, água no vinho, essas coisas. Ai! Capaz. Porque a paeja a gente tem que estar acostumado que na Argentina você fala paeja. Então, No Uruguai. No Uruguai, né? por Então a aí. gente. Paeja. Mas o espanhol fica bem brabo. O valenciano, principalmente, que a paella é de Valência, né? Então, para Certo. eles dói o ouvido. Meu espanhol ele é bom muito saber. latino. E aí eu quero saber o que você achou desse episódio. Manda teus comentários, deixa a tua pergunta aí que a gente vai ter o maior prazer de ler e também responder. Lembrando, só terminando, Sim. que nessa ideia de levar o folclore para a população, Certo. no dia 21 de junho, todos os grupos folclóricos, às 11 da manhã, partem do Teatro Guaíra e desfilam pela Rua 15. Ai, que Legal. lindo. Que dia? Dia 21, 21 sábado. Ok? Anota aí, galera. É uma coisa, e é uma coisa muito emocionante, porque as pessoas da rua que estão na Rua 15 muitas vezes não são o nosso público. É. Mas eles se emocionam, eles param a gente, eles querem tirar foto com a gente, eles dizem, ai, meu avô era daqui, meu avô era de lá. Então, ali começa o festival realmente, no dia 21 de junho, na Rua 15, que é nosso cartão de visita de Curitiba. Que legal, que Muito legal. bem. Ricardo, fiquei muito feliz que você veio. Ai, olha, eu Sua já quero essa estreia promoção. aqui. Adorei. Eu vou vir aqui pra Toca. Vamos Então gravar. venha, a gente vai ter o maior prazer Eu vou em receber querer. vocês. Manda um beijo pra Cibele, pra toda a Vou galera mandar. da Unicultura. A gente tá bem feliz de ter esse ano essa parceria também com vocês novamente. Enfim, Uma parceria oficializada. Agora Porque a parceria meio- sempre existiu, vamos falar bem a verdade, né? é verdade. Então, eu queria agradecer demais o espaço sempre que a Toca tem no festival. É muito legal pra gente poder estar presente, né, nesse evento. E pra você que ficou aí, manda aí teu comentário de que etnia que você é, o que você achou de tudo isso. Blanca, obrigada Eu que por ter agradeço, voltado. sempre um prazer. Segundo, Nossa, pode já. Repeteco, adoro, né? repeteco, adoro, pode me chamar sempre. Vai ter gente com ciúme. Fazer o quê, né? Eita. Não, mas assim, venho representando todas as etnias. É algo assim que eu falo sempre da espanhola, mas eu luto por todas as etnias, por todo o folclore do Paraná. Realmente eu incentivo muito a todos a manterem as suas tradições e Legal. passarem adiante todos os seus costumes, o seu Legal. idioma e Show tudo. de bola. E chegando ao final de mais um episódio, só rapidamente que a gente esqueceu o arroba para quem quer seguir o grupo espanhol. @Centro Espanhol do Paraná. Isso. E o do Unicultura? @unicultura.ong Aham. e do Isso. festival, né? @Festival Folclórico E @A a Intepar. e Show @Intepar. de bola. Tem vários. Toca É isso Cultural aí. Curitiba. Não esqueça. Pessoal, é isso. Infelizmente a conversa tem que acabar. Se você gostou desse episódio, dá um like. Se você gostou muito, pensa em se inscrever no canal para você receber as notificações. E que a gente fala de cultura, a gente fala de fotografia, a gente fala de show, a gente fala de viagem, a gente fala de um monte de coisa. E se você quiser escolher um outro episódio para conhecer o nosso canal melhor, escolha que a gente se vê lá daqui uns minutos.
Meu nome é Paulo, essa foi Lana Seganfredo. Oi. Esse é o Toca Podcast, patrocinado pelos estúdios da Toca. Muito obrigado por tudo e um forte abraço. Tchau, gente. Até Viva semana o folclore! que vem. Viva!